Sejam bem-vindos, meu nome é Renata Mello e o vídeo de hoje se trata de uma história emocionante, cheia de ação e aventura. Entenderemos um pouco mais a história de um homem que enfrentou um erro cometido no passado. Vem comigo! A história de hoje se trata de uma carta que Paulo escreveu a um amigo e irmão espiritual chamado Filemon. Gente, essa carta tem 25 versículos, é super curtinha, na verdade é a carta mais curta que Paulo escreveu. Se você ainda não leu na sua vida a carta de Paulo a Filemon, saindo desse vídeo, corre pra ler, tá? Não vai agora. Fica aqui comigo até o final porque nós vamos desvendar um pouco sobre os bastidores dessa história e será muito mais fácil entendê-la, sua leitura será muito mais produtiva. E assim, tem vários vídeos no YouTube, como uma introdução à carta a Filemon, destacando principalmente Paulo, que é quem escreve a carta, destacando pontos de Filemon, destacando pontos de Onésimo, mas a intenção aqui hoje é entender o que se passava na mente e no coração deles e como tudo começou. Bom, para início de conversa, durante a terceira viagem missionária de Paulo, Paulo ficou em Éfeso. Mais de 3 anos, quase 3 anos, cerca de 3 anos, gente. Para mais ou para menos é nesse meio aí, tá? O caso é que Paulo ficou em Éfeso, que hoje faz parte da Turquia, mas na época, Éfeso tinha uns 500 mil habitantes. Era uma cidade estratégica, com um porto importantíssimo, o principal centro comercial do Mediterrâneo e terceira principal cidade do Império Romano. Então, assim, Paulo chegou a Éfeso por volta do ano 51 d.C. e durante o tempo que ficou lá, ele ensinou o Evangelho, as Escrituras, profundamente, minuciosamente, sistematicamente, publicamente, dia e noite, de casa em casa. Gente, em consequência disso, a cidade se transformou num grande, significativo centro de propagação do Evangelho. E aí foi só questão de tempo para o Evangelho ser propagado nas cidades vizinhas. Uma dessas cidades vizinhas era Colossos, ou Colossas, ou Conas, ou Cona, dá no mesmo. É o mesmo lugar. Pois bem, Epáfras, que era um seguidor de Cristo, começou a evangelizar os colossenses. E ao que se sabe, ele estabeleceu a igreja em Colossos. Detalhe, em Colossos, um colossense, cidadão romano rico, se tornou seguidor de Cristo. Esse homem era um patriarca do mundo romano, que provavelmente tinha uma casa relativamente maior que a maioria dos colossenses. E como a igreja se reunia em casas, esse homem ofereceu a sua casa para a igreja se reunir ali. Sabe quem era ele? Filemon. Muito bem. Só para esclarecer uma coisinha, tá? Filemon não era o pastor da igreja que se reunia em sua casa, tá? Epáfras fundou a igreja em Colossos e, segundo a tradição e relatos de história cristã, Arquipo, filho de Filemon, era o pastor da igreja ali. Ok, continuando a história. Como todo patriarca romano, Filemon tinha escravos. Certo, vamos esclarecer a questão da escravidão nesse contexto para corrigir a ideia primária de escravidão que nós temos, principalmente aqui no continente americano, né, gente? Obviamente, em nenhum contexto histórico a escravidão é boa, mas é preciso reconhecer que, em comparação a outros contextos, a escravidão durante o Império Romano era menos pior. Como assim, Renata? Bom, durante o Império Romano, certos tipos de maus tratos a escravos eram ilegais e severamente censurados, sentenciados e punidos. Inclusive, vender um escravo idoso era proibido. E também havia uma maior possibilidade de alforria, né? Depois de alforriar, o ex-dono protegia o ex-escravo de pagar impostos e de outras responsabilidades públicas. E em troca, o ex-escravo continuava prestando serviços de maneira voluntária ao ex-dono. Então, já esclarecemos a questão da escravidão no contexto do Império Romano. Como eu disse, em nenhum contexto histórico a escravidão é boa, mas é preciso reconhecer que, em comparação a outros contextos, a escravidão durante o Império Romano era menos pior, né? E claro, para nós é algo inaceitável, mas naquele contexto era algo comum. Então, voltemos a Filemon. Como eu disse, como todo patriarca do mundo romano, Filemon também tinha escravos. E um dos seus escravos se chamava Onésimo.
Por alguma razão que não está relatada, Onésimo fugiu. Não se sabe se eles tiveram algum conflito, se Onésimo fez alguma coisa errada e ficou com medo de Filemon, se simplesmente deu na telha e quis fugir. Geralmente, quando o escravo fugia, roubava dinheiro ou objetos de valor do dono para poder ter condições de ir para algum lugar distante. E provavelmente esse foi o caso de Onésimo. Quem já leu a carta sabe do que eu tô falando, tá? Outra coisa que não sabemos é se Onésimo foi embora antes ou depois de Filemon ter se tornado seguidor de Cristo. O ponto é que Onésimo fugiu. E para onde foi? Para Roma, a capital do Império. Ele faz uma viagem de mais de 1.500 quilômetros, chega a Roma e permanece ali. Roma tinha quase 2 milhões de habitantes, milhares e milhares de escravos, era o lugar perfeito para se esconder. Onésimo era mais um na multidão. Mas sabe quem estava em Roma preso? Paulo, que conhecia Filemon, o dono de Onésimo. Provavelmente, Paulo e Filemon se conheceram durante o tempo em que Paulo esteve em Éfeso, cerca de 10 anos antes. Enfim, em algum momento, Onésimo, que era fugitivo, e Paulo, que estava preso, se encontraram. Como? Não faço ideia. Tem gente que diz que Onésimo foi pedir ajuda de Paulo, mas a verdade é que isso é só uma hipótese, tá? O fato é que Paulo evangelizou Onésimo, Onésimo se tornou um seguidor de Cristo, começou a ser discipulado por Paulo e se tornou um assistente dele. E assim, Paulo considerava Onésimo muito, e ele queria que ele ficasse em Roma para ajudá-lo, mas ele sabia que Onésimo precisava enfrentar o passado não resolvido. Então, Paulo convenceu Onésimo a voltar para o seu dono. E assim, todo mundo sabe que enviar cartas era uma maneira de Paulo acompanhar e aconselhar as igrejas já estabelecidas, né? As cartas de Paulo geralmente eram enviadas às igrejas ou aos pastores dessas igrejas. Então, Paulo teve uma ideia. Assim, vou escrever uma carta a Filemon, e ele escreve uma carta diferente. Na verdade, a única carta de Paulo que se encaixa na categoria de carta pessoal. Justamente porque é destinada a uma pessoa específica sobre um assunto pessoal, privado. E não é só isso. Paulo se coloca em posição difícil, porque além de recomendar os serviços de Onésimo, ele pede a Filemon algo inédito. Paulo pede que Filemon não só perdoe Onésimo e o receba de volta, mas que o abrace como um irmão em Cristo. Não mais como escravo. Gente, vocês estão entendendo a situação? Filemon tem todo o direito legal de se vingar de Onésimo, açoitá-lo, mandar prendê-lo. E Paulo não está apelando só por um perdão. Ele pede que Filemon trate Onésimo como um membro da família. Alforriar um escravo e recebê-lo como irmão altera a ordem social romana. Aliás, põe em risco o prestígio de Filemon diante da sociedade. E é uma situação delicada também para Paulo, porque na carta ele expõe sua própria reputação por causa da vida de Onésimo. Importante entender que Paulo não usa sua autoridade para exigir a libertação de Onésimo, ele apela à consciência de Filemon. Ah, mas Paulo conhecia Filemon, ele sabia que Filemon receberia Onésimo. Gente, Paulo conhecia Filemon, mas Filemon não conhecia mais Onésimo. Existe uma brecha na história. Vamos recapitular um pouquinho. Paulo esteve em Éfeso no ano 51 d.C., onde provavelmente conheceu Filemon. Ok. Mas a carta a Filemon foi escrita entre os anos 59 e 64 d.C. E lembramos que não sabemos se Onésimo havia fugido antes ou depois de Filemon se tornar cristão. E eu imagino a cena, sabe? Paulo termina de escrever a carta e entrega a carta para Onésimo. Chega finalmente o dia de se despedir de Paulo, iniciar uma viagem de mais de 1.500 quilômetros de retorno a Filemon, que está em Colossos, mas Onésimo não viaja sozinho. Ao seu lado está Tíquico, um companheiro de trabalho de Paulo, encarregado de testificar de que a carta é verdadeira.
dar notícias sobre Paulo e animar a igreja em Colossos. Aliás, os dois, Onésimo e Tíquico, levam na verdade duas cartas. A carta à igreja que está em Colossos, que a conhecemos como carta de Paulo aos Colossenses, e a carta de Paulo a Filemon. Durante a jornada, Onésimo talvez estivesse inquieto, ansioso, talvez ainda envergonhado pelo que tinha feito, mas acredito que ele estava confiante, ele sabia que Deus estava vendo tudo. E também sabia que fugir dos problemas não era o certo a fazer, né? Em sua bolsa estava uma carta que o defendia e o recomendava. Mesmo assim, a gente não sabe o que ele pensou, né? Era difícil também saber o que esperar na posição dele. Todos nós já estivemos em situações complexas, perturbadoras, vergonhosas, situações em que tudo que queremos é fugir, escapar dos problemas. Mas às vezes é importante olhar para trás, seja para ver a transformação que Cristo fez em nós, para não repetir os erros do passado ou para perdoar e pedir perdão. Não temos registro sobre o encontro de Onésimo e Filemon, sobre a resposta de Filemon à carta de Paulo, sobre Onésimo, ex-escravo, sendo tratado como irmão por aquele que antes tinha o controle legal sobre a sua vida, mas sabemos o que aconteceu. E como sabemos? Você nunca parou para pensar como uma carta privada, pessoal, chegou a ser pública? Por que Filemon deixaria que uma carta dirigida somente a ele fosse reproduzida e espalhada por todos os lugares em que a igreja já havia sido estabelecida? O perdão aí não dependia inteiramente da carta de Paulo, das atitudes de Onésimo. O perdão dependia se Filemon havia compreendido que sua vida já não era sua, que a vida de Onésimo já não era sua, e que perdoar seu escravo fugitivo culpado e tratá-lo como um membro da família era exatamente o que Cristo havia feito por ele. Perdoa as nossas ofensas da mesma forma que nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. Mateus 6,12. E sobre a escravidão, independentemente de como a sociedade seja regida, o mais importante é como a nossa vida é regida por Cristo. E isso é maior do que qualquer mudança social. O fato de uma carta privada ter se tornado pública mostra que Filemon não só entendia o valor do arrependimento e do perdão, mas também que queria que outras pessoas entendessem também. Bom, espero que esse vídeo tenha sido útil para você, que você tenha entendido um pouco mais os bastidores dessa história linda. Mas agora eu quero saber, esse vídeo ajudou você a compreender um pouco melhor a carta de Paulo a Filemon? Deixa aí nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa o like, que na verdade que me anima muito. E se você conhece alguém que precisa ver esse vídeo, compartilhe. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. A monetização deste canal é destinada a missões. Agora, se você ainda não leu a carta de Paulo a Filemon, hoje é o dia. No próximo vídeo, nós olharemos essa mesma história sob um ponto de vista mais profundo e será muito melhor que até lá você já tenha lido a carta. Até a próxima!